Boa noite. Hoje, dando sequência no projeto integrador, eu vou falar um pouco dos pontos levantados pelo filme que eu assisti chamado Fome de Poder. O primeiro ponto aqui, qual foi a grande visão empreendedora que eu identifiquei no filme? A grande visão empreendedora que eu tive foi a sacada que o Ray Kroc teve, que na época, né, o pessoal trabalhava muito com drive, né? O pessoal parava o carro para pedir a comida e demorava muito tempo pro pedido chegar, e quando vinha errado ainda. E quando ele chegou na cidade de São Bernardino e viu o McDonald's, aquele sistema tão rápido, ele já teve a sacada que aquilo lá podia se espalhar muito rápido, tanto que virou uma febre, né? Você conseguiu o seu pedido no balcão no ato do pagamento. Então eu acho que a grande sacada dele foi franquear isso daí, tanto que ele conseguiu expandir em tão pouco tempo. É, Depois aqui, quais são as virtudes e as falhas que eu identifiquei? Primeira, a persistência, né? Que ele mesmo sabendo que ele vendia um aparelho para milkshake lá que não era tão bom, que não tinha nada de tão inovador, ele não desistia, né? Mesmo a cada 10 visitas que ele fizesse, ele conseguisse vender um, ele manteve a sua persistência, rodava os Estados Unidos com o seu carro para ver se ele conseguia vender o seu produto para poder dar na vida uma condição melhor para sua família. No caso, a sua esposa só no filme. Depois, o fato dele assumir riscos, né? Ele estava disposto a tudo para poder alcançar seus objetivos, né? Então ele não media esforços para fazer dar certo a ideologia que ele pensava. Então, no começo do filme, a ideologia dele era vender. Ele tentava convencer até o final a pessoa que aquele produto dele era bom. E isso para mim é uma virtude também. E reconhecer talentos, né? Ele, durante o filme, você vê que ele tinha o dom de reconhecer talentos, né? Ele conseguia cativar as pessoas, né? Com o que ele falava, com o que ele demonstrava. E tanto que muitas das parcerias que ele conseguiu, né? Foi por esse jeito de cativar. Tanto que ele conseguiu, quando ele foi obter 100% da empresa lá com os irmãos McDonald's lá, ele conseguiu apalavrar, né? Não entrar no contrato que ele daria 1% da renda mensal das lojas para os dois irmãos, e isso não entrou em contato, né? Não entrou no contrato, tanto que até hoje os irmãos nunca receberam esse dinheiro, que mais ou menos iraria em torno de 100 milhões segundo o filme, né? Agora, as partes das falhas, ele era uma pessoa muito soberba, né? Ele perdeu grandes oportunidades por ele ser tão soberbo assim. Ele também, no começo do filme, ele não escutava ninguém, era uma pessoa muito cabeça dura, tanto que ele até chegou a quebrar financeiramente por causa disso daí. E assim como é uma virtude dele ele assumir os riscos para conseguir os objetivos, eu também acho que ele assumia riscos não calculados. O exemplo desses riscos não calculados foi que ele chegou a hipotecar a própria casa dele e não chegou a pensar que se isso não desse certo ele ia ficar sem nada, sem ter onde morar. Ia ficar ele e a esposa ao relento. Então como ele agia muito por impulso, às vezes ele não calculava os riscos que poderia trazer isso para a vida dele. E ele também estabelecia muitas parcerias equivocadas. Inclusive a gente vê no filme que quando ele começou a vender as franquias lá pro pessoal, ele estava tão equivocado, tão focado em fazer aquilo, que ele acabou vendendo a franquia, e muitos dos franqueados que ele vendeu não seguiu o padrão do McDonald's, começaram a vender frango frito, milho. Tanto que ele até se revolta no começo do filme, mas foi as parcerias que ele mesmo formou na época, né? São as parcerias equivocadas. Aqui pergunta: quais atitudes empreendedoras do filme que se associam com sua personalidade?
Eu acho que é esse fato de você ver alguma coisa nova com potencial e ir atrás até o fim. Aqui na minha empresa tem muito disso daí, mas se eu vejo que uma ideia é boa e que tem fundamento, eu corro atrás, eu tento provar e tento mostrar que aquilo é viável. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que mais se associa comigo, é acreditar no seu trabalho. E é o que o Ray Kroc fez. Ele acreditou até o final que aquilo poderia estar certo. Se ele tivesse seguido a ideologia dos irmãos, que estavam mais preocupados em manter a qualidade ali daquele restaurante no começo ali, só, ele não tinha conseguido expandir o tamanho que o McDonald's hoje é mundialmente. O que eu observei no filme que não tem relação com a minha vida foi que, apesar de ser um filme muito voltado para o empreendedorismo, a gente vê que ele foi uma pessoa um pouco sacana, foi uma pessoa um pouco injusta, porque a ideia principal em torno ali de tudo foi dos dois irmãos. Se ele não tivesse conhecido os dois irmãos, ele não teria construído o império que ele construiu. É, Então eu acho que ele foi muito injusto, foi muito soberbo, largou a esposa que estava desde o começo com ele. De certa forma parece que meio que a ganância subiu para a cabeça dele. Mas eu acho que ele foi injusto com os dois proprietários, mesmo ele tendo expandido e todo o trabalho de vender franquia, de correr atrás ter sido dele. Eu acho que pelo menos 1%, a palavra de homem que ele teve a acordar, ele devia ter pago pros dois irmãos, porque apesar de eles ter recebido um bom dinheiro para a época, eles saíram sem nada, né? Ficaram com uma mão na frente e outra atrás. E o McDonald's se tornou um império. E as relações que eu encontrei com o filme na disciplina desse semestre é que trata toda a parte da logística mesmo, que a gente está estudando as matérias, né? Que na época não são citadas no filme, mas toda a parte de logística, onde vai montar o restaurante, a parte de divulgação, estratégia, o cliente principal, o marketing. Então você acaba tendo um pouco de todas as áreas dentro do filme, né? Apesar de não estar, como eu posso dizer, de não estar explícito lá, você consegue enxergar um pouco de cada matéria. Tanto a compra de mercadoria, a preocupação em atender o cliente, a ele chegar da melhor maneira possível. Na verdade, se a gente for olhar, o filme é totalmente baseado numa logística. Apesar do foco do filme a história de como foi fundado o McDonald's, a gente vê todo um processo logístico do começo ao final do filme, do começo ao final desse filme. Bom, eu achei o filme muito interessante, superou as minhas expectativas, eu não conhecia a história. É uma história muito bacana, apesar de, a minha opinião, ainda continuar sendo que ele foi muito injusto com os principais fundadores, que foram os dois irmãos. Bom, esse é meu resumo do trabalho. Espero que acrescente alguma coisa para quem vê esse vídeo, para quem não assistiu o filme. E obrigado.